Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas, nessas eleições 2018. A segunda entrevistada dessa série que o Atual está fazendo já está aqui no estúdio, que é a candidata Lúcia Antoni, a única mulher no meio de tantos homens a disputar aí o governo do Amazonas. Comigo aqui está o jornalista Valmir Lima. Oi, Valmir. Opa, Patrick. Sinta-se bem, candidata aqui no Atual. Eu já começo já dando boa tarde, mas lhe perguntando como é a sua chegada a esse momento. Parece que a senhora não estava esperando. Houve aquela turbulência PT com PSB, PCdoB e alçaram a senhora para essa rinha maluca que tem aí. Pois é, Patrick. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Na verdade, nós estamos vivendo uma quadra muito difícil na política brasileira. Mas, de qualquer forma, uma quadra muito também que, se soubermos aproveitar, é muito educativa, porque vai ficando claro para toda a população quais são os projetos políticos hoje em disputa no Brasil. E, como você disse, a minha candidatura foi uma candidatura de última hora. Foi pela necessidade, primeiro, de possibilitar ao eleitor do Amazonas um projeto de desenvolvimento com inclusão social que já deu certo no Brasil, né, que nós do PCdoB ajudamos a construir, que foi o projeto iniciado com a eleição do presidente Lula. Segundo, nós precisamos garantir a eleição para o Congresso Nacional de pessoas que tenham compromisso com os trabalhadores e com a Zona Franca de Manaus. Portanto, nós vivemos nesse processo tentando construir uma aliança ampla, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista local. Infelizmente não foi possível, porque mais do que forças de esquerda, nós precisaríamos ter as forças progressistas, né, segmentos democráticos do Brasil unidos para resgatar o crescimento e a valorização do Brasil como nós tivemos no passado. Infelizmente, essa aliança não foi possível. E aqui no estado do Amazonas, nós vivemos aí um complô sórdido no sentido de inviabilizar a candidatura da senadora Vanessa, que todas as pesquisas até aquele momento apontavam já a sua reeleição. Portanto, nós não poderíamos permitir que o Amazonas ficasse sem ter uma senadora como Vanessa e sem ter a possibilidade de votar em alguém que, como o povo trabalhador do estado do Amazonas almeja uma sociedade melhor. Portanto, chega de votar em patrão para tirar direito do trabalhador. E foi isso que nós vimos agora no Congresso Nacional, né, com a aprovação das leis que estão tirando o direito do trabalhador, congelamento para o serviço público, comprometendo saúde, educação, segurança, né, a reforma trabalhista que acaba com a CLT. Nós estamos vivendo uma situação de precarização de serviço. Agora, mais recentemente, ficou aprovado aí uma lei que, para você ter uma ideia de quanto é perversa, o trabalhador rural vai poder trocar a sua mão de obra por comida e alojamento. Ou seja, nós estamos vivendo um novo processo escravagista no Brasil. É preciso, portanto, libertar o trabalhador brasileiro, que não pode ficar sob esse jugo. Você trabalha, tem que ter direito a férias, 13º salário, e tudo isso está sendo tirado. Então, a minha candidatura é a candidatura que veio em cima da hora, mas veio para resgatar, né, e garantir ao povo do Amazonas a possibilidade de sonhar com um futuro melhor. Candidata, a sua candidatura, ela para valer mesmo, vem para disputar o governo do estado, ou ela vem só para dar uma sustentação mais sólida para a candidatura da senadora Vanessa, que disputa a reeleição? Porque ali toda a discussão em torno do apoio do PT ao PCdoB foi em torno da candidatura da Vanessa, né? Sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos para construir uma aliança que pudesse garantir a reeleição da Vanessa, mas a aliança não era só isso. Nós estávamos com um projeto que pudéssemos ter uma candidatura para o estado do Amazonas que rompesse com um ciclo e que pudesse criar um novo ciclo de desenvolvimento para o estado do Amazonas. Infelizmente, é o que a gente viu, quando as máscaras caem, o projeto deles é o mesmo. Então, a minha candidatura, ela se tornou a candidatura
que representa esse processo, esse projeto de desenvolvimento com inclusão social, que nenhum deles representa. Se você for pegar todos os candidatos que estão aí, nenhum deles representa a mudança necessária para que o Brasil volte a crescer e para que o Amazonas possa se desenvolver. Meu pai, ele foi superintendente adjunto da SUFRAMA no início da SUFRAMA. Ele foi superintendente da Sudam. Portanto, eu acompanho essa história do desenvolvimento desde criança. Nós estamos aí com mais de 50 anos de SUFRAMA e o Amazonas não tem uma economia que possa prescindir do polo industrial de Manaus. E nós vivemos com esse polo ameaçado todo o tempo. Recentemente foram os concentrados, que se não fosse a atuação da senadora Vanessa, nós já estaríamos perdendo esses empregos que são gerados aqui. Então, portanto, eu sou a candidata que vai levar o desenvolvimento para o estado do Amazonas, porque eu entendo que não dá para ficar tendo um polo industrial aqui que fica muito pouco para o nosso estado. Nós sabemos que o grosso do dinheiro que é gerado aqui, ele vai não só para outros estados, ele vai para fora do Brasil. Então, nós precisamos garantir um desenvolvimento e esse processo, nós, trabalhadores, sabemos como fazer. Essa palavra que a senhora usou agora há pouco, desenvolvimento, aliás, está no seu plano de governo, né? A prioridade do nosso governo será o desenvolvimento sustentável do Amazonas, que promove a inclusão social e o resgate, o respeito e a convivência harmônica e pacífica entre a população. Deu tempo para construir um plano de governo e quantas mãos ajudaram nessa construção desse plano de governo, candidata? Patrick, a gente teve que apresentar um plano de governo de sopetão, digamos assim. Mas as ideias nós temos na cabeça, nós temos compromisso com mais de 30 anos de luta. Eu já fui sindicalista, eu fui a primeira presidente do Comitê da Mulher Universitária, a primeira entidade feminista criada no estado do Amazonas após o regime militar, e eu tenho o sentimento, que é o sentimento de toda a população amazonense, de querer ver o estado crescer, mas que a gente possa continuar sendo aquela gente pacata, aquela gente ordeira, aquela gente acolhedora, e nós perdemos isso. Nós vivemos hoje numa sociedade violenta. Manaus é uma cidade extremamente violenta e essa violência está chegando no interior do estado. Eu estou querendo resgatar valores que a minha geração, muitas vezes, ajudou a destruir. Nós quebramos tabus, mas nós também destruímos valores. E esses valores precisam ser resgatados. Que valores seriam esses, candidato? Por exemplo, nós precisamos fazer com que as famílias possam viver em paz e de forma harmônica. Antigamente, o pai e a mãe olhavam para o filho, para a filha, e eles sabiam que era preciso parar. Hoje, muitas vezes, os pais recebem um palavrão. Então, esse desgaste ele precisa ser criado um novo paradigma nas relações sociais. Nós estamos vivendo uma sociedade que alimenta a cultura do ódio. Nós precisamos cultivar, nós precisamos resgatar a cultura da paz. Nós não podemos permitir que a gente está diante de uma sociedade, e aí estamos diante de uma elite, inclusive, que é inculta, arrogante e violenta. Isso não serve para o Brasil. Isso não serve para o Amazonas. Isso não serve para quem quer viver bem. Então, nós precisamos criar um novo paradigma. E quando a gente coloca o desenvolvimento econômico com inclusão social, nós queremos fazer com que as pessoas possam viver em comunidade. E quando a gente fala na harmonia, é aquela harmonia de que as pessoas se conheçam. E, ao se conhecer, elas se respeitem e, ao mesmo tempo, se protejam. Porque era isso que a gente vivia no passado. Se tinha alguém doente na rua, a vizinhança toda ia lá para fazer um mingau de caridade, para ajudar a lavar a roupa das crianças, para fazer a comida das crianças que estavam só. Havia essa solidariedade. Hoje em dia não existe mais isso. E nós, portanto, queremos resgatar esses valores. Claro que não vamos retomar o que era 40 anos atrás, mas esse valor de pertencimento, de companheirismo, isso pode ser feito e nós vamos trabalhar para isso. Nas suas propostas no plano de governo, propostas para desenvolvimento, polo industrial de Manaus, enfim, tem algo que chamou a minha atenção aqui. Diz no seu plano de governo, candidata, que diante da grave ameaça que paira sobre esse modelo, o polo industrial de Manaus, é imprescindível para o desenvolvimento do Estado a defesa do polo industrial. De que maneira a senhora, no eventual governo, defenderia a Zona Franca? Eu acho que a defesa é feita com voto.
nesse primeiro momento, é com voto. Porque vamos pegar bem claro esses últimos anos. O governo de Fernando Henrique Cardoso tentou acabar com a Zona Franca. O prefeito Arthur Neto era líder do governo Fernando Henrique, prometeu que iria prorrogar a Zona Franca e não prorrogou. Com Lula, nós conseguimos prorrogar por 10 anos, com Dilma, 50 anos. O Alckmin já disse que é contra o modelo Zona Franca de Manaus. O Serra também, que era candidato anteriormente, também disse que é contra o modelo Zona Franca de Manaus. Portanto, nessa eleição, defender o polo industrial de Manaus é votar no Haddad, por exemplo, que agora já deve estar assumindo oficialmente a candidatura no lugar do Lula, que vai levar adiante esse projeto de Zona Franca de Manaus. Né? Porque temos compromisso com o Estado do Amazonas. Nós entendemos que aqui a Amazônia ela precisa garantir o seu desenvolvimento e o polo industrial de Manaus ele é, nesse momento, necessário. Agora, nós vamos avançar para o desenvolvimento do Estado a partir da nossa matéria-prima regional. Isso está no meu plano de governo. Candidato, agora tem uma questão aí que isso não é uma novidade, né? Eu até escrevi um texto que nós publicamos hoje, essa história de desenvolvimento do interior do Estado não é novidade, outros governos já passaram prometendo, candidatos que se elegeram prometendo isso e nunca fizeram, né? Teve cada governo que entra apresenta um novo nome, né? Muda o nome, mas não muda o formato aí de proposta de desenvolvimento para o Estado e que na prática não é nada, né? Fica na distribuição de implementos agrícolas, alguma coisinha ali, alguma doação para o homem do interior, mas de fato um projeto de desenvolvimento não existe para o interior do Estado. O PCdoB foi por mais de 4 anos, eu não sei se dirigiu a Secretaria de Produção Rural e também o único projeto que a gente viu de maior destaque, inclusive está sendo usado na campanha do Heron, agora candidato a deputado estadual, foi o Pirarucu, né, o Bacalhau da Amazônia, que é um projeto que naufragou, né? Não, ele não naufragou, ele não foi dado continuidade. Essa é uma das irresponsabilidades que a gente enfrenta. Então, por exemplo, o Amazonino Mendes, no governo anterior dele, ele acabou com a CEPRO. Como é que tu vai desenvolver o interior do Estado, né, que precisa desenvolver a agroindústria, se não tem a CEPRO? Então é isso que você diz, o candidato diz que vai fazer. Inventa nomes, inventa projetos, mas destrói a secretaria que é responsável para desenvolver o interior do Estado. Né? E você deu aqui o exemplo do Heron na CEPRO. A CEPRO tinha um orçamento, era o menor orçamento do Estado. Ele buscou convênios, parcerias e conseguiu melhorar e muito a qualidade de vida do povo do interior. Eu ouvia gente aqui, não vamos longe, aqui no Pau Rosa, eu ouvi produtor rural dizer o seguinte: eu era carvoeiro porque eu não conseguia ser um produtor rural. Eu agora produzo. Eu vi mãe dizendo: olha, com essas hortaliças que eu estou cultivando aqui e que eu levo para vender lá em Manaus, porque veio o projeto que colocou o ônibus para trazer o agricultor, o caminhão que transportava os produtos, as feiras que foram criadas, que melhorou muito, não só para o trabalhador rural, mas para o consumidor também, que passou a comprar produtos de melhor qualidade e mais barato. Né? Eu vi essa mãe dizendo: olha, com essas hortaliças aqui eu estou pagando a faculdade da minha filha. Né? Então, é possível. Então, muita coisa precisa ser feita. Agora, tem que ter um começo. O que não dá é para continuar justamente com essa política dos que dizem que vão fazer, mas na hora que chega o poder não fazem. 50 anos já dava tempo de ter feito muita coisa. Né? Aqui tem dois projetos que são propostos no seu plano de governo, que é a agroindústria, né, para o desenvolvimento do interior do Estado, e a piscicultura. Eu queria que a senhora detalhasse como é que a senhora pensa em desenvolver esses projetos. Veja bem, nós temos a FEAM, e ela tem que ser, essa empresa de fomento, ela tem que financiar essas empresas que irão desenvolver o interior do Estado do Amazonas. Então, nós precisamos ter, primeiro, isso, garantia do financiamento. Segundo,
nós precisamos pensar o desenvolvimento do estado do Amazonas como um todo. Nós precisamos saber aonde vai ser implantado determinada indústria, que tipo de indústria, porque eu posso implantar uma indústria de doce, né, para industrializar doce. Eu posso criar uma indústria que vai industrializar o peixe. Eu posso ter uma indústria que vai beneficiar os minérios. Né? De onde é que vai vir a energia para tudo isso, candidato? Pois é. Nós temos que começar a colocar no estado do Amazonas a energia solar. Né? Então é preciso alterar a matriz energética do estado com a energia solar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós vamos pensar em logística, porque tem muita gente aí dizendo que vai abrir vicinais, que vai construir estrada, que vai... Não adianta fazer isso. Você tem que primeiro saber aonde o estado vai se desenvolver, quais são as indústrias que vão para determinados setores, para saber o que vai precisar ser feito. Então eu posso precisar abrir ramais, mas eu posso muitas vezes não precisar de tantos ramais. Eu posso trabalhar através da hidrovia. Né? Nós só temos a hidrovia do Madeira, nós precisamos ampliar. Aqui a nossa região é uma região rica, né, em água, então nós podemos trabalhar com a hidrovia. E tem algumas regiões que nós vamos ter que trabalhar com avião. Então nós vamos ter que construir aeroportos com determinado porte para poder fazer o transporte desses produtos. Agora, essa logística ela vai depender desse projeto de desenvolvimento do Estado, que é uma coisa que nós não temos ainda. Então nós precisamos fazer esse planejamento para que o Estado do Amazonas tenha uma política de desenvolvimento que seja uma política de Estado e não mais uma política de governo. Então, havia uma pergunta, Valmir, que você fez ainda há pouco para a candidata. Patrick, né? A gente está com um problema aqui, a internet caindo, né? Já a segunda vez. A gente recomeçou a entrevista há pouco e tivemos mais uma queda aqui na nossa internet, mas a gente vai continuar. Eu estava questionando a candidata que ela falou de mudar a matriz energética e de construir outras hidrovias, né? No estado do Amazonas. Eu dizia que isso é uma tarefa do governo federal. Como é que o governo estadual pode atuar nesse campo que é do governo federal? Veja só, o que for do governo federal, nós iremos levar para um pleito nosso, para o governo federal. Mas nós temos como realizar, por exemplo, na primeira pergunta que você colocou a questão da hidrovia, das rodovias, né? E como é que a gente vai fazer isso? Então, veja só, tem rodovias que são federais. Essas, portanto, são de responsabilidade do governo federal. Não, eu falei mas nós temos rodovias que são ligadas ao governo do Estado e nós, portanto, vamos resolver essa questão. Do ponto de vista das hidrovias, isso aí é uma questão de você ter o projeto e de pactuar com o governo federal. Nós sabemos que o Estado não tem orçamento para tudo, não é? Mas nós temos que ter um governo federal que tenha responsabilidade para poder contribuir com os estados. Por isso que eu coloco a importância de eleger quem tem compromisso com o povo. Porque se você vota num candidato que é contra a Amazônia, que é contra o estado do Amazonas, que não quer, por exemplo, prorrogar a Zona Franca de Manaus, muito menos garantir os recursos para que a gente possa desenvolver a nossa indústria a partir da nossa matéria-prima regional, o estado do Amazonas vai entrar em colapso, né? Então nós precisamos ter essa responsabilidade de votar em quem pode garantir o futuro para o estado do Amazonas. Quem está destruindo o Amazonas, quem está destruindo o Brasil, esses não servem para a gente. No seu plano de governo, tem uma proposta, a meu ver, muito ousada para a construção de moradias. Aqui diz que, além da regularização fundiária, a senhora, se eleita, pretende construir 100 mil casas populares. Quanto é que custará isso e onde serão construídas essas casas? Veja bem, existe um levantamento de déficit de moradia no estado do Amazonas. Nós queremos levar adiante o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos procurar também levar adiante o Prosamin, que o Prosamin é um recurso estadual. Minha Casa Minha Vida é governo federal. Portanto, nós vamos fazer essa parceria com o governo federal para a construção dessas casas, não é? Porque não dá para pensar em ter uma moradia digna apenas nas capitais.
é preciso levar esse projeto também para o interior do Estado. E se você vai construir casas no interior do Estado, você pode construir casas que a gente chama casas mistas, que são de alvenaria e parte madeira. Essas casas, elas saem bem mais barato, né? Então, portanto, nós vamos buscar no governo federal a parceria para a construção dessas casas para garantir para o trabalhador urbano e rural uma moradia decente. A senhora falou em construir casas mistas de madeira e alvenaria. Aqui, no seu plano, na sua proposta para o desenvolvimento, há também aproveitamento sustentável do potencial madeireiro. Isso. Cortar a floresta de forma sustentável, extrair a madeira. Sim. Hoje, nós sabemos, né, candidata, que atualmente a madeira vem sendo explorada de forma clandestina, né, na maior parte de forma clandestina, e quando tem possibilidade de fazer isso de forma sustentável e legalmente, né? Sim, nós podemos fazer um manejo. Você pode cortar determinado volume de madeira e fazer a reposição com novas mudas. Isso é feito no Brasil, isso é feito em vários estados do Brasil. Então, portanto, o Amazonas pode e deve trabalhar isso também. Nós temos que trabalhar o manejo de forma correta. Nós precisamos entender que não dá para pensar numa ideia que a Amazônia é um santuário, que ninguém pode tocar na Amazônia. Nós temos que entender que a Amazônia tem que servir para o desenvolvimento do país e para garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, nós vamos usar tudo de forma bastante sustentável, ver o que é possível fazer para que o Amazonas possa se desenvolver com sustentabilidade. Quando a senhora falou ainda há pouco na questão do Prosamin, ainda em moradias, a senhora falou que os recursos eram do Estado, né? Mas houve recursos do BID, Sim. O Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Brasil está bem lá fora para buscar uma aprovação dessa ainda, no eventual governo do PCdoB? Olha, com o Temer, não. Com a turma do Temer, não. Então, portanto, se nós queremos continuar que o Brasil tenha crédito aí fora, nós precisamos mudar isso que está aí. Né? Nós precisamos eleger o Haddad. Não dá para pensar que vamos conseguir recursos fora com uma economia quebrada, como o Brasil está. Né? O Estado do Amazonas ele tem condições de endividamento, sem comprometer a manutenção da máquina do Estado. Então, é possível você conseguir empréstimos para desenvolver essas políticas de moradia e outras políticas também, inclusive de incentivo à agroindústria, à piscicultura. Você tem como pegar esse financiamento. O problema é que com o governo que aí está, não dá. Com o Temer, não dá. Então, é preciso que a gente pense muito nessa eleição e que tenha um voto pensando no futuro, porque o presente nós já sabemos do jeito que está. Eu queria só insistir ainda nessa questão de desenvolvimento, no último ponto, candidato, que é o beneficiamento de minério. A senhora fala aqui também da indústria energética e mineral. A gente teria uma verdadeira exploração mineral no Amazonas, porque projetos existem, tem aqui a Silvinita, que já faz dezenas de anos, anos e anos aí, a gente tentando explorar e ninguém consegue. Como é que a senhora vai fazer nessa questão mineral? Veja só, a Silvinita, nós exportamos in natura e depois nós importamos através de produto para fazer o adubo, né? Ela é usada, principalmente, né, ela é usada para garantir uma maior produtividade, para poder regular o solo, né, para o plantio. Então, portanto, nós não podemos mais continuar exportando a nossa matéria-prima in natura e importando, pagando um preço exorbitante. Nós vamos procurar beneficiar a Silvinita aqui no estado do Amazonas e vamos vender o produto pronto para outros estados e para outros países. Agora, como fazer isso protegendo o meio ambiente? Aqui é a Amazônia, o que se faz aqui, o mundo olha para cá. Como fazer isso? Sim, nós vamos apenas beneficiar, porque a Silvinita já está sendo exportada in natura. Então, o prejuízo ecológico que possa ter já está acontecendo. O que nós vamos fazer é garantir que este produto
ele seja beneficiado aqui no estado do Amazonas, agregando valor a ele, portanto, gerando emprego e renda para a população regional. E mais é claro que nós vamos ter que ter todo um estudo ambiental para que o impacto dessa indústria não prejudique o ecossistema. Isso é uma coisa que é possível. Nós temos campos de pesquisas aqui no estado do Amazonas que nos permite trabalhar essa exploração sem maiores danos ambientais. Candidata, a BR-319 é uma outra história aí sem fim, né? E os políticos hoje, é interessante que os políticos que estão no poder, que estavam no Congresso Nacional, que apoiavam o governo do Lula, da Dilma, hoje falam da BR-319 como se fosse uma novidade, né? E como é que no seu governo a senhora pretende atuar para que essa BR seja... Não sei, a senhora é a favor do asfaltamento total da BR? Veja só, nós estamos diante de um impasse que foi criado e que, para mim, ele é mais político do que técnico. O tempo que isso aí já está acontecendo para permitir que a BR possa ser concluída, ela é muito mais político, porque a gente sabe que esta rodovia ela vai ajudar no escoamento da produção do estado do Amazonas. Agora, mais do que isso, ela vai permitir que o estado do Amazonas possa desenvolver uma coisa que nós ainda não conseguimos desenvolver, que é o turismo. Nós, portanto, que temos no nosso programa de governo a preocupação em desenvolver o turismo no estado do Amazonas, nós vamos trabalhar para que esta BR seja concluída. Nós tivemos recentemente uma audiência pública no Senado Federal, foi proposta pela senadora Vanessa Graziotin, e nesta comissão, que foi dirigida pelo senador Eduardo Braga, que é o presidente da comissão, compareceram os 3 ministros responsáveis para resolver esse impasse. E eles, então, têm 90 dias para apresentar a solução para esse problema da BR-319. Portanto, eu acho que o primeiro passo, um passo a mais foi dado. Primeiro não, um passo a mais foi dado. Nós tivemos aí, por exemplo, na gestão do Alfredo Nascimento como secretário, como ministro de transporte, a grande possibilidade, e isso criou uma expectativa muito grande, inclusive minha, né, que poderia sair essa BR, infelizmente não foi possível na gestão do Alfredo, né, no Ministério do Transporte, resolver esse problema. Até onde eu acompanhei, candidata, mais de 100 milhões de reais foram gastos só com papelada para liberar essa rodovia. Não é uma rodovia que está querendo se criar agora, ela já existe. Antiga. Mas esse trecho do meio é que é o problema todo. Como a governadora do Amazonas poderia, a senhora falou de um passo, que é esse? Mais um passo foi dado. Mais um passo foi dado. Outros já deram também algumas ideias, mas parece que fica pelo caminho e aí se esbarra naquilo que o Valmir falou. Chega o ano de eleição, aparecem candidatos falando sobre isso também. Pois é, Patrick, é o que eu estou te dizendo. O problema já se arrasta há muito tempo. E o problema não é só técnico, é político. É porque existem outros interesses que não querem o desenvolvimento do estado do Amazonas. O interesse do Sul e do Sudeste, que são contra a Zona Franca de Manaus, que querem acabar com esse modelo. Né? É o projeto que hoje é representado pelo governo Temer, e todos os que apoiam o governo Temer apoiam esse projeto que é contra a Zona Franca de Manaus, que é contra o Amazonas. Né? Nós precisamos, portanto, dar passos decisivos. Eu penso que a BR ela é importante e que nós precisamos unir força. Agora, é preciso ter deputados federais, senadores que tenham compromisso com o estado do Amazonas. Porque dizer que tem compromisso na hora que pode atuar, não atua, aí fica complicado. Quando a BR foi... quando se falou em asfaltar a BR-319 e que começou a fazer estudo de impacto ambiental e tal, e que foi brecado esse processo, o governo o presidente era o Lula, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, e o presidente do IBAMA era Marcos Barros. Marina Silva era do PT, Marcos Barros era do PT e o Lula era do PT. E a partir daí, nunca mais esse processo andou, né? Como é que agora o PT vai fazer? Pois é, para você ver como são as coisas. A Marina era do PT, não é mais. Né? Porque as pessoas mudam.
Né? Eu estou há quase 40 anos filiada no PCdoB. Eu nunca mudei. E não vai mudar? Não quero mudar. O que garante isso, candidata? Eu estou lhe garantindo que eu cheguei até a cidade com um único objetivo, que é de ver a humanidade ser de fato humana. Eu não tenho o sonho da riqueza como muita gente compra, né? A burguesia vende para o povo o sonho da riqueza. Todo mundo acha que um dia vai ser rico. Mas a burguesia entrega para a gente uma velhice de necessidade. Eu aprendi isso muito cedo. Eu sou de uma família classe média intelectualizada. Você já viu servidor público milionário? Não. Eu sou servidora pública. Então eu tenho clareza que eu nunca seria uma pessoa milionária. Inclusive, isso é bom esclarecer aqui, que às vezes eu ando na rua, agora nesse processo de campanha, as pessoas me veem na padaria, me veem no supermercado, me veem na farmácia, passeando com meu filho no shopping quando sobra um tempinho, levando os meus pais para almoçar, porque papai está com 96 anos, minha mãe com 90, eu levo os dois para almoçar. Então, eu sou uma pessoa normal, sou uma trabalhadora como qualquer um outro. O problema é que as pessoas vão criando ilusões, né? E elas acabam se perdendo no caminho. Acho que Marina perdeu o bonde da história. Tanto é que hoje ela não representa um segmento ambientalista que ela naquela época representava. Então, esse discurso ambientalista ele precisa ter também limites. Nós precisamos saber até onde o impacto ambiental é necessário para poder gerar melhor qualidade de vida para a população. E a gente tem que fazer as compensações ambientais. Hoje nós sabemos disso e podemos fazer isso. Então você tem como compensar o impacto ambiental dessa rodovia criando outros passivos. Então a gente precisa resolver esse impasse. Esse é um impasse que é um impasse político, fica mais uma vez claro isso, né? Mas certamente não será com essas pessoas que são contra a Zona Franca de Manaus, que são contra o desenvolvimento do estado do Amazonas, que nós vamos conseguir resolver o problema. Falando de segurança pública, só para a gente mudar de assunto, qual é o diagnóstico que a senhora faria sobre a segurança pública, que hoje a gente tem aí uma capital, uma Manaus, no noticiário como uma das cidades onde mais se mata pessoas, né? Onde mais se tem homicídios no Brasil. Qual é o diagnóstico e o que a senhora propõe para a segurança pública? Veja só, eu fico muito triste quando eu vejo a minha cidade com esse grau de violência. E a violência mais estúpida possível, né? Nós estamos aqui sendo o estado campeão em feminicídio. E as pessoas não estão matando com um tiro, com uma facada, elas estão decapitando. Naquela rebelião que teve no presídio, eles brincaram de bola com a cabeça de uma criatura. Essa estupidez não pode continuar. Essas pessoas elas foram sendo embrutecidas ao longo da vida e nós precisamos parar com isso. Nós precisamos dar um basta a essa violência. E o que a senhora propõe? A primeira questão que tem que ser entendida é que não se resolve violência com arma. Esse é o maior engano que pode ser feito. Não se resolve violência com arma. Se resolve violência com livro, com amor, com respeito e com oportunidade. Então, veja bem, nós sabemos que esse recrudescimento da violência aqui no estado do Amazonas está ligado ao tráfico de droga. Todo mundo sabe disso. Quando morre tem um tiroteio quase todo dia, praticamente é um assassinato a cada 24 horas, a imprensa divulga o currículo do morto. É o fulano de tal, chamado tal, que mora no local tal, pertence à facção tal. Como é que a imprensa sabe de tudo isso? E a polícia não sabe. Então, nós precisamos melhorar, portanto, a inteligência das nossas polícias. Nós temos que investir em inteligência. Mas nós temos que investir principalmente numa formação mais humana, para que as nossas polícias possam trabalhar junto com a comunidade, que a comunidade não tenha medo da polícia, mas que a comunidade seja uma parceira da polícia para tentar resolver esses problemas. Que a mãe possa chegar e dizer assim, olha, o meu filho, ele está se tornando um usuário de drogas. Eu quero salvar o meu filho. Que ela possa ir num CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para que este jovem, para que às vezes são até crianças, né, que eles possam ser tratados.
E aqueles que já têm uma dependência química, que eles possam ser encaminhados para uma clínica, né, para se livrarem do vício. Então, nós precisamos entender que esse processo que nós estamos vivendo de violência, ele precisa ser enfrentado, né, com firmeza, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade. Porque quando dizem aí bandido bom é bandido morto, eu faço o seguinte questionamento. Saiu uma pesquisa recente que diz que em torno de 70% das famílias tem alguém envolvido com droga. Aí eu pergunto daquela mãe, daquele pai, que não sabe que o filho é usuário de droga, e que ele é, e que ele vai fazer um pequeno roubo para poder sustentar o vício. Esse pai e essa mãe gostaria de ver o filho morto? É uma pergunta que tem que ser respondida pela sociedade, e agora com o voto. Porque tem uns que querem matar os nossos filhos. Eu quero salvar os nossos filhos. Eu quero salvar os meus filhos, os filhos do Amazonas. Eu quero governar o meu estado como uma mãe cuida da sua família. Eu não posso permitir que essa violência continue matando as pessoas, os nossos jovens, porque sofre a mãe do assassino e sofre a mãe da pessoa que morreu. Então, nós precisamos rever tudo isso, trabalhar uma política de segurança pública que seja mais humanizada, e uma das coisas também que tem que ser feita, nós precisamos mudar essa política de presídios que nós temos hoje. Essa política carcerária não serve. Qual seria a sua alternativa? Nós precisamos construir pequenos presídios, onde, através, inclusive, de parceria público-privada, nós possamos desenvolver um processo produtivo que envolva esses detentos. Não é? Eles precisam trabalhar, eles precisam se ocupar, eles precisam estudar. Então, nós precisamos fazer com que esses presídios sejam, de fato, uma escola que reeduque essas pessoas. Porque os presídios que estão aí estão formando os marginais e os mais perversos possíveis. E nós não podemos mais continuar. Se a senhora for eleita governadora, a senhora manteria esse plano do Rudolph Giuliani, que o atual governador aposta? Olha, eu tenho até esperado que o governador amazonino Mendes participe dos debates para nos responder. Por que gastou tanto dinheiro com o ex-prefeito de Nova York, né, para tentar resolver os problemas do Amazonas, e a gente não tem visto absolutamente nada. Nada. Nenhuma ação concreta que tenha havido no sentido de, pelo menos, enfrentar, né, essa onda de violência que nós estamos vivendo. Então, a visão é que precisa ser mudada. Né? Quando as pessoas falam, o que você vai fazer? Eu digo, olha, eu só tenho uma certeza. O que está aí não serve. Se servisse, nós não teríamos chegado à situação que está. Então, não vai ser com as velhas políticas que nós vamos construir o novo. Nós precisamos de novas políticas que possam corrigir os erros e que possam avançar no sentido de uma política mais justa, mais humana, que, de fato, proteja a população. Nós não podemos mais ficar à mercê dessa violência. Candidato, agora, essas propostas, elas são propostas pelo menos de médio e longo prazo, né? Sim. De imediato, não tem o que fazer? Investir para que no futuro a gente tenha uma sociedade menos violenta? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com esse governo Temer. Ele congelou o dinheiro por 20 anos para saúde, educação, segurança. Nós temos que acabar com essa política. Eleger um novo Congresso Nacional, não dá para reeleger quem tem compromisso lá com o Temer. Né? É preciso reeleger um novo Congresso Nacional que possa pôr fim a essa política, para que possa haver o investimento necessário para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Agora, ações concretas podem ser desenvolvidas. Por exemplo, nós precisamos ter policiamento ostensivo, mas nós precisamos também ter um policiamento em locais estratégicos, que possa ser acionado de uma forma mais rápida para resolver e enfrentar os problemas que a população enfrenta. Por exemplo, as empresas de transporte coletivo, elas precisam investir em equipamentos que possam acionar a polícia quando houver, por exemplo, um assalto dentro do ônibus.
com esse sistema interligado, nós temos como deslocar uma viatura que esteja mais próximo do local do crime para atender essa ocorrência. Então, nós precisamos investir em inteligência e nós precisamos estruturar, com isso que se tem hoje, uma ofensiva maior sobre essas ondas de assalto que a gente tem vivido aqui e de assassinatos também. Então é preciso a gente agir de forma inteligente. E aí não se resolve o problema da violência, como eu disse, com arma, mas você pode trabalhar isso num projeto muito mais amplo, que envolva a Secretaria de Segurança. Bem, a gente está de volta e mais uma vez a gente pede desculpas ao nosso seguidor por problemas na internet. Lamentavelmente, a gente pede também desculpas à nossa convidada, que é a candidata Lúcia Antoni. A gente tinha muitas perguntas ainda em relação à saúde, por exemplo, educação, que são temas importantes. E uma curiosidade, como é que a senhora está fazendo para visitar aí o interior? Como é que está tendo condição de se aproximar do seu público também? Veja só, Patrick, a gente ainda não teve a oportunidade de ir para o interior, né? Nós estamos ainda planejando algumas viagens para o entorno de Manaus. Mas a nossa campanha está chegando através não só da militância do PCdoB e do PT em todos os municípios, mas nós temos também recebido o apoio dos militantes dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais. Essas pessoas, portanto, assumiram para si a tarefa de levar ao povo do Amazonas essa esperança, né, de uma mudança nesse projeto que nós vivemos aqui, que não tem respondido às expectativas da nossa população. Portanto, a minha candidatura é uma candidatura que não é uma candidatura minha, nem do PCdoB, e nem apenas do PCdoB e do PT, mas é uma candidatura de todo o movimento social que luta e que procura estar perto da população, levando essa mensagem de esperança. O PT está envolvido na sua campanha, porque tinha ali uma certa má vontade, né, e até a parte do PT estava muito animada com a candidatura do Davi Almeida, do PSB. Já tinham fechado uma aliança com o PSB e depois foram obrigados pela direção nacional a apoiar a candidatura, na verdade, a fazer essa coligação com o PCdoB. Como é que está a participação do PT na campanha? Olha, existiram vários problemas dentro do PT, né? Tinha correntes do PT que queria candidatura própria, outra que marcharia com Davi, com outros candidatos a governo, e tinha um grupo que também gostaria de ter uma chapa apenas PCdoB e PT, né? Depois de todos os problemas resolvidos, nós estamos aí numa campanha unidos, né? O PT tem participado das atividades, a Socorro Prado é a minha vice, que é socióloga do PT, né? E a gente tem feito esse trabalho em conjunto, a gente tem realizado reuniões, a gente tem feito caminhadas. Portanto, a militância do PT está nessa campanha, porque esta campanha é a campanha também do PT nacional, né? Nós somos aqui o palanque do Haddad, nós somos aqui o palanque do Povo Feliz de Novo, que é a chapa nacional e é o mesmo nome da nossa chapa aqui no Estado. Como é que a senhora interpreta ainda o cidadão brasileiro muito contrário ao PT, pelo que aconteceu, enfim? A senhora já foi vítima aí andando, a senhora disse que já vai tomar o seu café numa padaria, vai tranquila, sem problema algum. Já recebeu alguma participação de um cidadão eleitor mais ferrenho contra a senhora? Não recebi. Agora a gente sabe que essa cultura que foi criada de que o PT é responsável por todas as mazelas do Brasil, isso também está acabando. Porque, inclusive, setores médios que apoiaram o golpe, ele começa a sentir que ele foi enganado. Você vê, por exemplo, a classe média, ou servidor público, ou que tinha algum comércio e que conseguiu, de uma certa forma, prosperar nesses anos de governo Lula e Dilma, investiu praticamente tudo que tinha no negócio, né? Então você vê, por exemplo, essa área aí do Vieira Alves foi uma área de investimento da classe média, restaurantes, salões de beleza, não é? E hoje todos estão praticamente de portas fechadas. Então, esta política econômica que foi implantada no Brasil, que diziam que iria resolver o problema da crise instalada no governo Dilma, o que a gente viu é que esse governo ele aprofundou essa crise. E hoje, esses segmentos médios, eles começam a perceber que foram enganados.
E essas pessoas estão vindo, inclusive, fazer minha campanha. Eu tenho recebido apoio de pessoas que disseram, olha, eu errei, eu estava enganado e eu vou resolver, eu vou fazer, como se diz, né, uma autocrítica do meu erro, apoiando a sua candidatura. Eu acho que isso é uma experiência importante, né? O povo começa a ter claro o grande prejuízo. Gente, por exemplo, diz assim, olha, sou contra o Bolsa Preguiça, né? Ora, o Bolsa Família foi uma política acertada, porque antes do Bolsa Família, o Estado dava à população mais pobre uma cesta de alimento, que era distribuído nos postos de saúde. Esse alimento era comprado no Sul e no Sudeste. Quando chegava no interior do estado do Amazonas, ele não servia mais nem para fazer ração animal. Com o Bolsa Família, você botou o dinheiro na mão das pessoas. Então, essas pessoas passaram a consumir lá no município onde elas moram. Isso fez com que a economia dos municípios pudesse ficar aquecida. Melhorou a vida de todo mundo e melhorou, inclusive, essa vida dos segmentos médios da sociedade. E hoje a gente está vendo justamente o inverso, não é? O Bolsa Família já está cortado a mais da metade, o Sistema Único de Saúde está sendo desmontado e num momento muito, muito difícil para a classe média brasileira. Porque os planos de saúde estão com preços exorbitantes, né? Mesmo que você desconte parte disso no imposto de renda, porque tem gente que diz assim, olha, eu pago o plano de saúde, eu não preciso do SUS. Mas ela paga, mas recebe o abatimento no imposto de renda. Então, o Estado está financiando a parte dessa saúde. Só que os planos de saúde agora, no governo Temer, o que eles queriam? Eles queriam que o usuário pagasse a metade do serviço. Então, você vai fazer um exame que custa R$3.000, o plano vai pagar R$1.500 e você vai ter que pagar outros R$1.500. Quem tem dinheiro hoje para isso? Né? Então, os setores médios hoje dependem do SUS. O próprio candidato a presidente Bolsonaro foi atendido pelo SUS. Né? Então, a população precisa entender que esse é um sistema de saúde que tem que ser fortalecido. Porque se ele funciona de forma plena, você não precisa pagar o plano de saúde, porque você terá um atendimento adequado no sistema. Então, esses setores médios começam a entender que esse projeto que está aí não serve para o Brasil e não serve para eles. Então, portanto, eu tenho assim, muita esperança que a gente consiga reverter todo esse quadro que tem sido bastante prejudicial a todos aqui no Brasil. Agora, candidata, a senhora já falou diversas vezes que tem que tirar o governo Temer. O candidato do PMDB está muito distante, né, de chegar a um segundo turno. Mas eu só queria lembrar que o governo Temer era do governo Dilma, né? Ele era o vice da Dilma, foi eleito como vice por 2 vezes, inclusive. Sim, né? sim. Foi eleito em 2010 e depois foi reeleito vice-presidente em 2014. E o PMDB era um partido do governo. Sim. Dirigia ministério no governo. Por que de repente não serve mais? Como é que o PT vai caminhar daqui para frente só com o PCdoB? Não, Valmir, não. A gente quer caminhar com todo mundo. Nós queremos fazer um governo, tanto Haddad como eu aqui no estado do Amazonas, nós queremos fazer um governo que converse com todo mundo, com a participação de todo mundo. Caminhar com todo mundo não é um todo contrassenso? Mundo. Não é contrassenso. Nós não queremos fazer um governo de exclusão. Nós queremos fazer um governo de inclusão. Nós queremos trabalhar uma política que contemple a todos. O Temer era o vice da Dilma porque em política existe uma coisa chamada aliança. Né? Por exemplo, nós do PCdoB estivemos com o Lula desde a primeira campanha. Mas o PMDB só veio bem depois. O PP só veio bem depois. Eles vieram para cá. Não fomos nós que fomos ocupar espaço no governo do PMDB nem do PP. Foram eles que vieram ocupar espaço no governo do Lula, no governo da Dilma. Eles são exatamente o que nós somos? Não. Nós não somos igual ao PT, por exemplo. O PCdoB tem divergências programáticas com o PT. Não é? Mas nós precisamos colocar e valorizar aquilo que nos une. E o que nos une hoje é salvar o Brasil e é salvar o Amazonas. Então, portanto, um dos problemas que a gente enfrentou nesse processo recente do Brasil é que falta muita clareza política na hora que o eleitor vai colocar o seu voto. Porque é preciso saber quais são os projetos que estão em curso. E muitas vezes as pessoas votam em pessoas e não votam em projetos.
Esse é um dos problemas que precisa ser resolvido. Nessa eleição, nós só temos 2 projetos em disputa. Um projeto, que é o projeto que garante o desenvolvimento com inclusão social, que é o projeto do Haddad, e é o meu projeto, e o projeto de exclusão social, que é o projeto de concentração de riqueza, que é o que representa o Temer. O Congresso Nacional, ele é formado hoje, na sua maioria, por empresários. É o maior segmento dentro do Congresso Nacional. E eu pergunto, os empresários são a maioria da população? Não. Então, o que a gente viu com isso e com a reforma trabalhista que foi aprovada, com a reforma da Previdência que eles querem aprovar a todo custo? Foi justamente o trabalhador que votou no patrão para que o patrão retirasse direito do trabalhador. Foi isso que aconteceu. Se a Dilma foi afastada, ela não foi afastada. O que é pedalada? Não é? O Temer, os assessores dele foram pegos com um apartamento lotado de dinheiro, malas e mais malas de dinheiro. Declarações a toda hora de que ele fazia e era o cara que organizava a propina desde quando era deputado federal. Era o cara que articulava com Petrobras, com todo canto para pegar propina. Ele está solto e continua presidente. E foi blindado pelo Congresso, porque foi lá feita a votação para ver se aceitava a denúncia contra ele. Né? Contra a Dilma, nós tivemos aí a unanimidade da Câmara Federal, dos nossos representantes na Câmara, votando no impeachment. Né? Aqui do estado do Amazonas, a única senadora que ficou contra foi a Vanessa. Os outros todos votaram no golpe. Então, nós precisamos entender que esse Congresso que está aí, ele não ajuda a resolver os problemas do Brasil. Ele ajuda a complicar a vida do brasileiro. Né? Essa bancada que nós temos de deputado federal não ajudou a resolver os problemas do estado do Amazonas. Pelo contrário, eles ajudaram a prejudicar o Amazonas, favorecendo o Temer e votando nas políticas do Temer. Então, essa eleição fica bem clara. Quem é contra o Temer só tem uma alternativa aqui no estado do Amazonas, é votar em Lúcia 65. Candidata, essa questão da eleição, a senhora acha que o eleitor consegue perceber essas nuances? Porque geralmente se elege... Antigamente se elegia quem tinha mais dinheiro, aí mudou, proibiu está proibida a doação por empresas, então as empresas não estão mais financiando campanha, mas veio uma lei criada no Congresso Nacional para que os partidos tivessem aí 1 bilhão e 700 milhões para gastar na campanha. Esse dinheiro, de novo, é distribuído de acordo com a representação dos partidos na Câmara, então ficou com os empresários, que a senhora diz, né? O dinheiro... E aí tem mais chance de ganhar a eleição quem tem mais dinheiro. Ainda é assim, né? Eu espero que não, viu, Valdir? Eu espero que o tribunal, que a Justiça Eleitoral fiscalize de forma efetiva essa campanha. Porque nós precisamos entender que o financiamento público de campanha é justamente para evitar que o poder econômico domine a política brasileira. Porque nós precisamos entender que, ao eleger alguém para nos representar, nós estamos delegando a ele o nosso futuro. Então, não dá para um trabalhador acreditar que um empresário vai para o Congresso Nacional defender direitos de trabalhador. Ele vai parar para defender o lucro máximo dele. Então, nós precisamos mudar um pouco essa visão e pensar mais em projeto. E eu acho que hoje fica muito claro para o povo quais são os projetos que estão em disputas hoje no Brasil e aqui no estado do Amazonas. A senhora, nacionalmente, a senhora está desconsiderando também outros candidatos que são de esquerda, que inclusive tentaram uma aliança com o PT, não conseguiram, né? Exemplo do Ciro Gomes, por exemplo. A senhora não considera que é um candidato de esquerda? Nós tentamos uma aliança com o PDT e com o Ciro. Nós tentamos isso. Mas, infelizmente, não foi possível. O Ciro é um candidato aí, digamos, de centro-esquerda, e nós tentamos fazer essa aliança com o PDT, com o PSB, com vários outros partidos que a gente entendia que era preciso fazer uma frente em defesa do Brasil. Infelizmente não foi possível, mas o eleitor é que vai ter que decidir. Eu acho que o eleitor tem que decidir muito em cima da experiência, né? Eu estou, inclusive, falando para as pessoas, falando de uma maneira muito clara. Nas primeiras campanhas do Lula, eu lembro que em portas de fábrica, no meio dos operários, a gente ia fazer campanha e o pessoal dizia, imagina se esse operário, peão, que não tem nem um dedo, vai ser presidente. Eu vi muito isso. E o Lula foi presidente, foi o melhor presidente que esse país já teve.
Então, eu acho que quando a gente consegue vencer o medo, quando a gente consegue vencer o preconceito, quando a gente consegue enxergar além daquilo que nos mostram, a gente consegue, portanto, valorizar mais o que nós somos e aumentar a nossa autoestima. E eu acredito que nesse momento é o momento da gente ter autoestima, é o momento da gente pensar que o trabalhador brasileiro tem condições de dirigir esse país. Quem é que quem desenvolve as políticas públicas nesse Estado? São os servidores públicos. Mas a turma do Temer tenta desqualificar o servidor público, que o serviço público não presta, que o serviço público é oneroso. E não é. Se você for fazer pesquisa, tem países onde o serviço público é muito mais, custa muito mais ao Estado do que custa hoje o serviço público brasileiro. Mas eles tentam desqualificar o servidor público para poder privatizar. E aí eu pergunto, uma família pobre que com dificuldade conseguiu que o filho se formasse, esse menino inteligente, esforçado, ele vai ter condições de ter um pistolão que o indique para uma vaga? Vai ser muito difícil. Agora, se houver o concurso público, eu te garanto que ele passa. Então, nós queremos garantir oportunidade. Nós queremos que o serviço público, o ingresso no serviço público seja feito através do concurso público e que esse servidor público possa ter uma formação continuada, que ele possa ser valorizado, porque não existe Estado forte sem serviço público de qualidade. E nós, servidores públicos, temos condições de prestar o melhor serviço à população. Candidata, nacionalmente o PT tenta fazer isso e aqui eu não estou dizendo que a senhora está tentando fazer isso, mas a corrupção no governo do PT é uma coisa que pode ser minimizada? Quem foram os corruptos no governo do PT? Primeiro tem que responder isso. Quem foram? O Temer era a pessoa que operava, desde lá de trás, o esquema de propina na Petrobras. Pelo menos é isso que é dito. O Aécio Neves pegava Furnas, pegava a Petrobras. Então, quem comandava a propina, até o Collor, que tinha sido presidente, estava afastado, continuava tendo as suas influências lá dentro. Agora, uma coisa, é preciso combater a corrupção? É preciso combater a corrupção, é preciso transparência, é preciso acompanhamento, a população tem que estar atenta. Mas também nós não podemos fazer papel de besta nessa hora. Porque se você for pegar o que mais onera o cofre público hoje, se chama sonegação. É a sonegação de impostos que tira direito também do povo. Não é só a corrupção. A sonegação é muito maior do que a corrupção. E o Temer acabou de anistiar grandes empresários, grandes empresas, inclusive banqueiros, da dívida que tem com o Estado brasileiro. Então, portanto, nós precisamos entender que muito se fala em corrupção como um marketing, como um viral para tirar a atenção do que de fato está em curso no Brasil. Eu achei interessante o que a senhora falou em relação a quem estaria por trás, na sua ótica, sobre corrupção num governo PT, mas quem foi preso foi o Disseu, quem foi preso foi o Palocci. Como é que a senhora vê isso? Inclusive, ontem saiu no Jornal Nacional o depoimento do Palocci, dedurando o Lula, dizendo que o Lula pegou propina de Belo Monte, pegou propina de várias obras aí do governo federal, vários contratos, o Lula pegou propina do pré-sal e tal. O que está acontecendo? O Palocci está falando a verdade? Porque a defesa, só para lembrar, a defesa do Lula diz que é mentira, que ele está inventando mentiras para tentar se livrar da prisão. Olha, eu não posso falar pelo Palocci, nem posso falar pelo Lula. Agora eu falo o seguinte: toda denúncia de corrupção contra os petistas foram apuradas e alguns presos. Agora, contra o pessoal do PSDB, você viu quantos que foram presos? Do MDB, quantos foram presos? Do PP, quantos foram presos? Então nós não podemos falar em justiça, numa quadra dessa onde o que se vê é uma perseguição política. Por exemplo, o Lula está preso por um apartamento que ele nunca foi dono. É como se eu chegasse numa loja, visse você querendo um relógio, percebi isso, no outro dia eu vou presa e digo, olha, eu dei o relógio para o Valmir em pagamento a um contrabando que ele me forneceu.
Isso faz de ti um contrabandista? Não. Foi a mesma coisa que fizeram com o Lula. Disseram que deram a ele um apartamento que nunca foi dele. E ele está preso por isso. Disseram que esse apartamento tinha uma reforma milionária. O pessoal do MST subiu, não tinha reforma nenhuma. Então foi uma grande armação, né? O Lula está preso porque ele, solto, seria presidente novamente. O que está se tentando no Brasil não é tirar o Lula, não é afastar o Lula, é tirar do povo brasileiro a oportunidade de progredir, de ter sucesso na vida, de ver os seus filhos se formando, de ter uma moradia decente. O que está em jogo é isso, é tirar a política de desenvolvimento com inclusão social para levar adiante a política de concentração de renda e de privilégios. Chega de privilégio nesse país, nós precisamos garantir direito para todos. Lúcia Antoni, candidata do PCdoB ao governo do estado do Amazonas. O atual agradece a senhora pela presença aqui. Mais uma vez pedimos desculpas pelas interrupções por conta da internet, mas avisamos a você que é nosso seguidor que no YouTube, lá no Amazonas Atual no YouTube, a gente vai reunir todas as partes aí, os blocos, enfim, aqueles que foram interrompidos, vamos unir num só. Você vai ter na íntegra por lá na TV Atual, que está no YouTube, com outros inúmeros vídeos que estão por lá também. Obrigado, jornalista Valmir Lima, pela participação. E obrigado à senhora mais uma vez. Boa sorte, êxito na sua campanha. Eu que agradeço, Patrick, Valmir, e podem ter certeza, se o povo desejar de fato uma nova política para o estado do Amazonas, se desejar de fato o progresso com justiça social e me confiar o voto, eu irei fazer do Amazonas o melhor estado para se viver. Sem cabelo pintado, dessa mesma coisa. Cabelo branco do jeito que está. A senhora pode dizer o seu número, se quiser. Pois é, a gente está aqui nessa campanha, o nosso número é 65. Eu sou candidato a governo pela aliança O Povo Feliz de Novo. Não é apenas uma retórica, é porque a gente que viveu esse passado recente sabe como o povo pode ser feliz. O povo não quer privilégios, o povo não quer mordomia, o povo quer ter direito a um salário, a um emprego com salário justo, ele quer ter o direito de ter uma moradia decente, ele quer poder ter acesso à educação, à saúde, criar seus filhos com segurança. Portanto, essa é a felicidade que a gente quer. E essa felicidade é possível. Nós estamos vivendo um momento da humanidade que é impossível ter uma sociedade só de pessoas ricas, mas é perfeitamente possível ter uma sociedade sem miséria. Portanto, nós vamos trabalhar para eliminar a miséria e promover o progresso da nossa gente. Mais uma vez, muito obrigado. Amanhã, 14h30, tem mais entrevista Eleições 2018 aqui no Atual. Estaremos com... Amanhã? Amanhã é com o Berg que é o Berg da UGT, né? É, Berg da UGT, que é candidato do PSOL. PSOL, exatamente. Um abraço para todos, muito obrigado e até lá.